Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje. Que dia que é hoje? Rapaz, vamos ver aqui no mídia. Esqueci. Hoje é dia 17 de dezembro de 2025. Termômetro aqui marcando 18 graus essa manhã. Fria. No pleno verão. Tem alguma coisa errada com isso. Tem alguma coisa errada. Não é possível. Não é possível. E. Cansei. Por que eu tô cansado? Porque eu treinei hoje cedo. É uma recomendação para todos aí que me assistem. Separem um tempo aí nas agendas de vocês para poder treinar, fazer a sua atividade física. E saúde é vida. Saúde é vida. E eu já queria começar aqui, já começando pedindo, né? A gente sempre vai pedir. Para você que não é inscrito ainda, se inscrever. É de graça, aproveita que é de graça. Se inscreve aqui. Aí tem um coraçãozinho, dependendo da rede, aí tem o joinha. Aí você clica assim, ó, naquele joinha ou naquele coraçãozinho. Que isso dá muito bom pra gente aqui poder crescer na plataforma, tá bem? E se você gostar muito do conteúdo, aí você compartilha com todo mundo aí que você achar interessante, tá bom? E hoje, texto muito legal. O texto já é dividido em 3 etapas. Facilita muito a nossa vida aqui na separação dos tópicos. E esse texto está em Hebreus, no capítulo 10, versículo 36. Fala assim: vocês devem perseverar. Começa assim: vocês devem perseverar. Por quê? Fazendo a vontade de Deus, vocês receberão tudo que Ele lhes prometeu. Então, recapitulando, Hebreus 10, 36 diz: permaneçam firmes, façam a vontade de Deus, continue fazendo a vontade de Deus, e Ele recompensará, ou Ele lhes dará tudo o que Ele prometeu. Bem? Então, o primeiro tópico aqui é a perseverança. E a perseverança é um negócio muito particular, assim. Eu entendo que Deus conhece a medida de cada um. Deus conhece o fardo que cada um consegue levar. A responsabilidade que cada um consegue levar. Tem um texto que diz que Deus não prova nada acima daquilo que a gente consegue suportar, tá bom? Se a gente olhar por essa perspectiva, entendemos que a perseverança é uma escolha também. Lembra que eu falei ontem sobre o amor, né? O amor ser uma escolha. A perseverança, nesse ponto de vista, já que Deus não demanda da gente algo que a gente não consegue suportar, me parece que a perseverança também é um ato de escolha. Olha que doideira, né? Quanto de coisas e passagens na Bíblia demandam escolha. Esse é um outro ponto interessante aí para quem acredita na predestinação, mais no sentido de determinismo, né? Onde tudo já está escrito. Parece que tem muita opção de escolha e na responsabilidade humana, tá? E aí a gente olha a perseverança nessa perspectiva de escolha nas histórias bíblicas, tantas histórias que nos arrodeiam, na tua família, na igreja, no templo, na célula, na catedral, onde quer que você vá, na sua comunidade, no seu bairro, nos seus vizinhos. Sempre tem uma história de perseverança que nos inspira, né? Sempre tem uma história.
E eu entendo que essas pessoas, elas demonstram um exemplo a ser seguido, porque na prática elas escolheram perseverar. Esse é um ponto de vista muito interessante. Por que é importante a gente falar sobre a escolha em perseverar? Porque se a gente enxerga no outro uma perseverança e em nós em algum aspecto não, pode ser criado na mente de alguns que a perseverança é um dom natural daquela pessoa. É algo que ela já nasceu com isso, é inato. Então, a pessoa passou por aquilo, mas ela é resistente, ela é perseverante. E se nessas frases, denota que a pessoa nasceu assim, ela é assim. E eu entendo que em alguns casos deve ser genético essa atitude. Mas acredito que a maior parte dos processos da vida que essas pessoas entregaram a perseverança, muitas escolhas foram dadas ali para desistir, né? Muitas escolhas foram postas à mesa, essas pessoas persistiram, bem? E se elas persistiram, escolhendo em momentos decisivos persistir, isso traz para a gente uma aula prática de que devemos escolher persistir. Perseverança é um ato de escolha. Então você está num momento difícil, sei lá, vamos pensar na situação, sei lá, conjugal. Está num momento difícil, momento de discussões, momento de não companheirismo, tal. Tirando questões de infidelidade, questão de desrespeito, imoralidade, agressão, essas coisas, eu entendo que não faz sentido porque eu vou falar aqui. Mas, pô, é só questão de pensamento, é questão de ponto de vista, é questão de criação. A escolha em persistir aqui, ela vai passar por um processo de conversa. Então, não é somente o ato de persistir. Tem que ser algo inteligente. Então, se tem alguma divergência, né? Principalmente nos novos casados aí, sai da casa da mãe, do pai, aí tem uma cultura, aí vai para morar com outra pessoa, aí choca as culturas e aí às vezes dá problema, né? Então, esse momento tem que ser um momento de conversa. Persistir no casamento não é simplesmente ficar aguentando a revelia, tá? Persistir aqui demanda um diálogo, tá bom? Então, em alguns momentos, a persistência, ela é a dependência de outra pessoa. Às vezes você está num momento de questões da saúde, por exemplo, e você quer persistir, você quer... teve um diagnóstico ruim, mas você quer persistir, você quer lutar. E em algum momento desse processo da persistência, talvez você dependa de outras pessoas, e vai ser uma escolha sua ceder esse espaço para ser cuidado, né? Então, persistir por persistir, tem momentos que é a gente com a gente mesmo. Sei lá, você teve um negócio, infelizmente não deu certo, quebrou, mas você já tem as ferramentas, já tem o conhecimento, então você vai para cima de novo e persiste, tá? Então tem momentos que a gente vai persistir e é a gente contra a gente mesmo. Mas tem momentos que esse persistir demanda um relacionamento, né? Demanda você aceitar o cuidado de outra pessoa, como é na questão da saúde, pode ser na questão da saúde, ou dialogar na questão de relacionamento. Ou talvez você está num ambiente de trabalho que não tá legal, assim, não tem uma cultura legal, um clima legal. Talvez a persistência, nesse caso, seja também um diálogo, tá? Se você quer muito alcançar um objetivo ali, vai crescer, vai
talvez a saída seja o diálogo. Então a escolha em persistir pode estar atrelada a algum outro tipo de ação. Diálogo, dependência, atitude, coragem, né? Então sempre vai estar ali junto com alguma coisa. E aí a gente pode fechar aqui esse primeiro tópico com a primeira lição. Primeira lição de Hebreus 10:36 é: persistir também é uma escolha, assim como amar. Persistir não é um dom de alguém que passou por um momento difícil e ali resistiu, continuou e até que venceu a situação. Persistir é um ato de escolha individual que pode passar pela dependência de outra pessoa, pode passar por uma necessidade de diálogo ou pode passar por um momento de coragem seu, mas persistir não deixa de ser uma escolha, tá bem? Então isso leva pro teu coração, se espelhe em pessoas que persistiram, mas não imagine ou pense que persistiram porque já é um dom natural delas. Não, fizeram muitas escolhas no meio do caminho até alcançar o objetivo, tá bom? E aí a gente vai pro segundo tópico, que para mim talvez seja o mais desafiador, que é fazer a vontade de Deus. Ai, 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 ai. Aí o chicote estrala, hein, meu? Ai, aí dói. Ó, um exercício muito legal de ser feito aqui é ler um livro da Bíblia. Um livro só. Para não ter que ler tudo e apanhar em todos os textos, né? Então, você escolhe um livro da Bíblia e extrai um caderninho, no bloco de notas ou nas anotações do celular, tudo que Deus mandar fazer naquele livro. Pega o livro, pode ser o menor que for. Tudo que Deus falou que é para fazer daquele livro, você anota. Depois que você anotar todas as ordenanças de Deus ou situações onde Deus mandou tal pessoa ter tal atitude, pega todas essas anotações e faz uma pergunta para você mesmo. Eu já fiz isso? Eu já cumpri isso? Eu já cumpri? E vai indo. E aí depois disso você extrai uma nota. Olha que legal. Foi lá, peguei o melhor livro possível, sei lá, o livro de Judas, um capítulo só. Extraí tudo que Deus mandou ali, ou tudo que tem relação com algum mandamento. Achei 10, sei lá. Aí fui lá, anotei. Ah, esse aqui sim. Ih, esse aqui não, esse aqui não. Ah, esse aqui sim. Aí, depois você pega, fazer uma conta de, tipo prova da escola. Você pega quantos que você já fez. Vamos supor que dos 10 que tinha, você fez 3. Você pega quantos que você já fez, divide pelo total de ordens. Então vamos supor que tenha 10 ordens, você cumpriu 3. Você vai fazer 3 dividido por 10. Esse número que sair ali, você vai multiplicar por 100. Esse número multiplicado por 100 vai dar um percentual. Então, 3 dividido por 10 vezes 100 vai dar 30%. E aí, com a porcentagem, dá para você saber o quanto que você está cumprindo as ordens. E aí você vai ver o quanto que você tem sido, o quanto que você tem cumprido a vontade de Deus. Só de um livro, tá? Só faz de um para não passar vergonha com todos, né? Então pegou lá o livro de, sei lá, Sofonias. Pega o livro de a carta para Tito. Livros pequenos, pode pegar livro pequeno. Pega lá as ordens, mandamentos, coisas que tenha correlação com alguma direção de Deus. Faz a anotação, depois você vem e cheque nos que você cumpre naturalmente. Aí faz essa conta.
quantos você cumpriu sobre o total de demandas, total de mandamentos. Esse valor você vai multiplicar por 100 e aí você vai saber o percentual de, de cumprimento da vontade de Deus. Meu amigo, a gente tem muito o que fazer, mas muito, para chegar em algum lugar dizendo que faz a vontade. Não, eu faço a vontade de Deus. Eu faço a vontade de Deus. Olha só, interessante. Faz mesmo? Faz essa conta então e bota aí no comentário qual que é o seu percentual. Bota o livro que você fez esse exercício e depois bota o percentual. Para saber aí o tanto que você cumpre a vontade de Deus. Só de um livro, tá? E aí eu acredito piamente que você vai se surpreender. E isso talvez provoque aí uma ação de melhora, né? Um plano de ação para você resolver os que você não tem cumprido e buscar de alguma forma melhorar nisso. Perfeito vai ser 10 de 10? Não, possível. Mas vamos tentar nos aproximar, né? Vamos tentar ser imitadores de Cristo, né? Se temos por ele o Espírito Santo, então, com certeza ele vai te ajudar nesse processo, tá bom? Então fazer a vontade de Deus nada mais é do que você cumprir o que ele demandou, o que ele colocou no texto, não tem o que inventar. Ah, mas eu não concordo. Pô, se você não concorda, você já está descumprindo. Já está descumprindo uma vontade. Não, mas não é bem assim. É assim, tá claro. Tem inúmeros mandamentos que são muito claros. Muito claros. Então, acho que fica aqui então a lição, a segunda lição sobre fazer a vontade de Deus. Que vontade é essa? É a vontade que você imaginou, pensou, criou na sua cabeça? Não. Tudo está no texto. Se está no texto, é fácil de interpretar, talvez difícil de cumprir. Mas a vontade de Deus é tudo que está escrito. E a brincadeira que eu fiz aqui, o exercício é você pegar um livro, anotar todos os tópicos ali que são ordenanças de Deus. Aí você vê dessas todas quantas você cumpre naturalmente, divide esse valor dos que você cumpre sobre o total, multiplica por 100 e você vai chegar no percentual de atingimento da vontade de Deus em um livro, tá bom? E aí vamos para o segundo tópico. Terceiro tópico. E o terceiro tópico ele está relacionado diretamente ao segundo tópico. Ele fala assim: continuando, seguindo a vontade de Deus, ele vos dará tudo que ele vos disse. Olha só. E aí, esses argumentos que colocam um tempo, dará, ou fez, enfim. Eles são um ponto interessante porque nós não estamos no mesmo tempo da escrita. Aquele momento que o autor da carta, do livro, escreveu esse texto. E aí esse tipo de leitura pode provocar na gente algumas expectativas e talvez essas expectativas sejam frustradas porque a gente não entendeu o tempo e o argumento do texto. Eu vou separar duas coisas aqui para a gente tentar esclarecer esse tópico. Primeiro, existem promessas que Deus faz diretamente para nós. E eu já recebi algumas, tá? E Deus cumpriu. Algumas foram só profetadas e que de fato não tinha nada de Deus ali. Mas recebi algumas de Deus
pessoalmente e aquilo se cumpriu. E imagino que muitos cristãos aí e tal já tenham recebido palavras, promessas assim, particulares, pessoais, e eu acredito nisso, e que já se cumpriram, ou estão se cumprindo, ou vão se cumprir, tá? Mas tem uma perspectiva que é o que Deus prometeu no texto, na Bíblia. Quais são as promessas de Deus no texto? E aí eu preciso conectar esse texto de Hebreus com outros textos que vão falar algo similar, tá bem? Então quando fala Deus cumprirá, se vocês fizerem a vontade de Deus, Deus cumprirá o que Ele lhes prometeu, Paulo está escrevendo aos Hebreus. O que Deus prometeu para os Hebreus? O que Deus prometeu para os Hebreus é aplicável aos cristãos? É uma ótima pergunta para a gente se fazer. Será que tudo que Deus prometeu para quem está recebendo essa carta, para o povo, o público-alvo dessa carta, é para mim também? Ou eu posso extrair disso lições para que eu entenda o que é que Deus me prometeu pelo texto? Então, por exemplo, o que Deus prometeu para Israel? Reconstruir a nação. Interessante, né? Para os hebreus. Então, no momento da carta, não existia nação Israel como nações atuais, né? Existia um povo que foi durante todo o tempo aí jogado de um canto para outro por perseguições, né? Mas tinha uma promessa de Deus para o povo hebreu de que ele faria desse povo uma nação, né? Isso aconteceu em 1947, 1948, eu não me recordo aqui o ano. Uma assembleia presidida por um brasileiro, na votação, se não me engano, 30 votos a 8, a 9, não me recordo os números agora, foi uma votação até tranquila a favor da criação do Estado de Israel. E Deus cumpriu ali para os hebreus, judeus e agora israelenses, né? Não mais israelitas, como alguns textos vão dizer ali na Bíblia, agora israelenses, né? Então é interessante que, na perspectiva de quem recebeu o texto naquele momento, a promessa de restauração da nação seria uma coisa futura, que para nós é passado. É aqui que começa a bugar às vezes a mente aí das pessoas. Então, tem outras promessas, como povos que perseguiram Israel e que pelas promessas seriam destruídos, e que hoje nós já enxergamos que esse povo já desapareceu, não tem mais história, não tem mais sequência, né? Tem a história, mas não tem mais sequência desse povo. Quantos não foram assim? Né? Então, eu acho que um ponto interessante da leitura é isso, é você entender a perspectiva para quem está sendo escrito e por que está sendo escrito daquela forma, né? Mas a gente pode extrair uma aplicação prática para nós? Sim. Quais as promessas que Deus fez para o povo de Israel? Vamos pegar do Velho Testamento, que Paulo cita ali nos Hebreus como promessas que serão cumpridas, que Deus prometeu para eles, mas que também é aplicável a nós, aqueles que se convertem. O que é aplicável a nós? Aí tem a grande promessa é o retorno do Messias para estabelecer o reino dele e aplicar a justiça em todo mundo, né? Restaurar a justiça e o governo em todo mundo. Então você pode extrair desse texto a perspectiva pessoal? Pode, assim, em algum aspecto pode. Mas acho que na prática, para esse texto, é interpretar
quais as promessas que Deus fez para os hebreus, porque a carta é para os hebreus, quais as promessas que Deus fez para os hebreus e que se aplicam aos cristãos. Se você interpretar essas promessas como promessas aplicáveis aos hebreus e aos cristãos, então a perseverança e o cumprimento da vontade de Deus levarão você a participar da realização dessas promessas. Olha que chave agora, para concluir aqui nosso devocional. Vamos pegar uma promessa que Deus fez para Daniel. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos pegar textos do próprio Apocalipse. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa. Então tem promessas que Deus fez que são aplicáveis a nós. E esse texto tem tudo a ver com isso. Ele vai falar sobre perseverar, e aí uma perspectiva da perseverança é você perseverar em Cristo. E o próprio texto de Deus, Hebreus, vai falar muito sobre isso. Perseverar em Cristo. Como é que você persevera em Cristo? Fazendo a vontade de Deus, né? E fazendo a vontade de Deus, você recebe o que Ele prometeu. O que Ele prometeu? Você participar do reino. Mas tem um fator-chave aqui que não é pura e simples pela perseverança ou pura e simples pelo cumprimento da vontade. Porque seríamos imperfeitos nos dois. E aí Jesus vem para tornar justo o que era injusto e nos permite participar desse reino eterno. Mas o nosso desafio é perseverar e fazer a vontade de Deus. Então, a terceira lição do devocional de hoje é: Deus vai cumprir as promessas que Ele prometeu? Se a gente olhar para o texto que está escrito isso, que é o texto de Hebreus, entendo que as promessas que Paulo está falando, as promessas que Deus fez para o povo hebreu. Aí a gente extrai quais dessas promessas são aplicáveis a nós, e entendo que aqui você pode até puxar para uma perspectiva pessoal, mas acredito que faça mais sentido você olhar para a perspectiva textual. E todas as promessas que Deus fez para o povo hebreu, como o retorno do Messias e o estabelecimento do reino, serão dados a nós, como Ele prometeu. E aí a gente deve, no caminho, perseverar em Cristo. E para perseverar, nós precisamos seguir buscando fazer a vontade de Deus. Então, esse versículo vai falar sobre vontade, perseverança, vontade, e aí Deus cumprindo suas promessas. Amém? Então, Deus abençoe a todos. Espero que tenham gostado desse vídeo. Já estou aqui me aproximando do trabalho. Espero que tenhamos um dia abençoado. Desejo para vocês uma quarta abençoada também. Fique com Deus.